Boa tarde, pessoal. Continuando aqui exatamente de onde eu parei no último vídeo, certo? Então, o que nós fizemos lá naquele vídeo? Eu mostrei para vocês quais são as classes que eu considerei nesse estudo, correto? Que são essas aqui. Lembrando que isso aqui foi um estudo preliminar, então os resultados não são bem aqueles que eu almejo alcançar, mas já me dão um norte para saber como trabalhar. Aqui eu tenho as classes que eu tenho que cuidar e eu também tenho qual a unidade de conservação, nesse caso a reserva particular do patrimônio natural URU, que eu vou utilizar de referência para mostrar para vocês os resultados, certo? Então, com isso em mente, pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou localizar essa reserva particular aqui lá dentro dos meus dados, correto? Então eu vou abrir meu banco aqui, vou abrir todas as unidades de conservação no meu QGIS e agora eu vou procurar aquela URU. Eu vou na unha mesmo aqui, pessoal, porque são poucas unidades, 202, não tem por que eu utilizar um filtro, procurar por nome e tal. Ó, aqui eu clicando no cabeçalho você ordena crescente, decrescente, crescente, decrescente, certo? Lembrando qual o nome? Reserva particular do patrimônio natural Uru. Então eu vou localizar aqui, ó. Reserva particular do patrimônio natural, aqui, ó, Uru. Reserva particular. Deixa eu dar um zoom para ela aqui, ó. É essa unidade de conservação aqui, correto? O porquê que eu selecionei aqui? Porque eu preciso saber essa informação aqui, ó. ID UCS. Qual é o ID que eu criei para essa unidade de conservação? Nesse caso, o ID dela é 152, correto? Então eu vou anotar aqui também. ID UCS 152. Isso aqui eu vou utilizar de referência, pessoal, para filtrar meu dado lá no banco utilizando o MySQL, certo? Então agora sim nós vamos lá para o banco começar a fazer uma filtragem. Então eu sei qual unidade de conservação eu quero trabalhar, eu sei qual o código dela. Nesse caso eu estou pegando esse exemplo específico, mas a minha ideia é fazer para todas as 202. Na realidade, né, esse exemplo que eu vou mostrar, eu já fiz para as 202. Mas o raciocínio que eu vou usar para as outras classes de uso e ocupação, e não somente essas aqui que eu estou limitado aqui, limitei aqui, é esse mesmo. Eu identifico qual o código de cada classe, ou seja, cada classe tem um código gerado pelo próprio mapa biomas. Eu tenho a minha classe aqui de meu identificador de cada unidade de conservação que eu criei ao longo dos vídeos para eu saber diferenciar uma da outra. Lembrando, pessoal, que esse DOCS é individual, ó. Ou seja, cada unidade de conservação tem um número e nunca se repete com outra unidade de conservação, ó. Então eu tenho de 1 a 202 aqui, ó. Beleza? Então vamos voltar aqui. Posso remover esse aqui, ó, descartar. E vou lá para o meu banco de dados, certo? Agora sim que eu vou começar a filtrar os meus dados. Deixa eu só atualizar aqui o meu esquema. Então vamos começar a construir a query, certo? Primeira coisa, pessoal, o que eu quero? Eu vou trazer somente a unidade de conservação que eu quero dessa tabela aqui, ó, certo? Deixa eu localizar quais campos que ela tem mesmo aqui. Ela tem todos esses campos. Selecionei aqui e fui em Info, selecionei todas as colunas aqui, ó, para usar de referência. Colo aqui. Tem que colocar a origem desses dados, né? Então tem que criar um from aqui. Lembrando que o esquema dessa tabela é a unidade de conservação aqui. Eu coloco sempre o nome do esquema e depois o nome da tabela, correto? Mesmo processo que eu já usei outras vezes e eu estou aplicando aqui. Só que tem um detalhe aqui, ó. Como eu vou juntar os dados dessa tabela com essas outras tabelas aqui, ó, eu tenho que usar um alias aqui, ó. Então eu tenho que apelidar essa tabela de alguma coisa. Eu vou apelidar de A, correto? Isso para simplificar, eu poderia chamar ela de limites unidades, por exemplo. Limites unidades. Fica até mais fácil você entender o que ela é, só que é um texto maior, né? Então eu acho menos prático. Eu prefiro chamar de uma letra simples aqui, boa. Agora eu pego esse A e tenho que colocar antes de cada coluna que eu chamar, para falar aqui, ó, essas colunas aqui, busque dessa tabela. Quando eu inserir uma outra tabela, eu vou chamar de B e vou adicionar outras colunas, beleza? Deu para entender mais ou menos o raciocínio? Isso eu vou evoluindo ao longo dos vídeos, correto?
Esse PK aqui, pessoal, eu vou eliminar alguns campos que eu não vou querer, certo? A geometria em si dessa tabela eu não quero, porque eu vou utilizar a geometria desses dados aqui, ó. Na verdade, como eu quero uma tabela alfanumérica, eu não vou usar nenhuma geometria nesse caso para gerar isso aqui, ó. Futuramente eu vou utilizar as geometrias, mas agora eu vou querer só as informações alfanuméricas, certo? Então, identificador não preciso, GEON não preciso, e DOCS eu posso manter, o nome também, a área. Essa área, lembrando que é uma área da unidade de conservação que eu calculei, não veio do Senuc, não veio de lugar nenhum, eu peguei em cima da geometria do Senuc e utilizando o sistema de referência específico, eu calculei. Eu também comentei isso nos outros vídeos, certo? Lá atrás tem alguns vídeos sobre isso. Aqui eu tenho que colocar a vírgula, correto? Para separar os campos. E eu tenho que colocar o A antes de todos, lembre-se disso. Porque eu vou adicionar outras tabelas aqui. Então, essa aqui é só o principal. Isso aqui é só o comecinho da minha query. Eu vou evoluir ela ainda aqui. Então, deixa eu só juntar todos esses elementos aqui, ó. Porque depois eu vou unir os elementos por tabela, que daí fica mais fácil. Ou seja, todos da tabela A eu vou colocar num grupinho, todos da tabela B em outro grupo, todos da tabela C em outro. Porque assim eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem aqui a query, certo? Então o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo essas colunas aqui dessa tabela aqui. Mas lembre-se, pessoal, que se eu executar essa query, ele vai trazer tudo, certo? Ele me trouxe as 202 unidades de conservação, e eu não quero isso. Eu quero trazer somente essa aqui, ó. E deu CS igual a 152, que é essa unidade aqui, correto? Então, para isso, o que eu preciso fazer? Adicionar um condicionante aqui, um condicional, um where aqui, ó, um limitante, digamos assim. Where a.id, o CS, igual 152. Ou seja, ele vai trazer os mesmos campos, só que ele vai filtrar utilizando essa coluna. Ele vai varrer todas essas colunas aqui, vai localizar onde tem o 152 e vai trazer somente ele. Aqui, ó. Reserva particular do patrimônio natural Uru. Beleza? Então aqui eu tenho o meu básico do básico aqui da minha query, certo? Então deixa eu colocar aqui, ó, carregar uma nova camada, coluna com valores únicos e DOCS. Nesse caso não tem geometria, vou deixar sem. Vou colocar aqui, ó, Uru e carregar. Ou seja, como eu não selecionei geometria, ele vai carregar no meu QGIS sem geometria, somente uma tabela de atributos aqui, certo? Então, por enquanto, eu tenho o começo da minha query. Nessa tabela eu ainda quero trazer o quê? Aquelas classes somadas de uso e ocupação do solo, essas 5 classes aqui, com os valores de área somados por ano, beleza? Então é algo bem... Vai ficar bem grande a minha query, talvez eu tenha que dividir em outras subqueries e tal, mas isso eu vou evoluir, beleza? Então, nesse vídeo eu vou fechar por aqui. A única coisa que a gente fez foi filtrar as unidades de conservação, filtrar essa tabela aqui, ó, que está no meu banco, trazendo só a unidade de conservação que eu quero, que nesse caso é a Uru. Perfeito? Então, por enquanto é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.